Boa tarde, meu nome é Ana Caroline e eu vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre os problemas decorrentes da automedicação de anti-inflamatórios, medicamentos esses que são usados em uma larga escala no nosso país, tanto pela facilidade ao acesso aos mesmos, são medicamentos onde a gente encontra com muita facilidade, são medicamentos que têm um custo muito acessível e eles cumprem com a proposta deles, Então acaba que ele é muito utilizado, porém tem algumas intercorrências desse tipo de medicamento, principalmente quando a gente pensa em um uso constante, um uso indiscriminado, altas doses, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões, o que pode ser acarretado por essa automedicação. Então, primeira coisa, o que é essa automedicação? Então, ela é definida como uso de medicamentos sem prescrição médica, ou seja, quando o próprio paciente decide qual medicamento ele vai utilizar. E inclui-se nessa designação a prescrição de medicamentos por pessoas não habilitadas, como amigos, familiares ou balconistas de farmácia, E como eu havia falado, esses medicamentos são de fácil acesso para toda a população e isso facilita com que ele seja tão utilizado e essa automedicação seja tão utilizado em nosso país. O maior problema relacionado com essa automedicação por anti-inflamatórios e o uso maior dos anti-inflamatórios começou depois dessas duas resoluções, que é a resolução de número 44 da Anvisa de 2010, que depois foi revogada pela número 20 de 2011, que vai dispor para a gente sobre o controle desses medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianas. Então, agora, desde 2011, não se pode mais comprar medicamentos, os antibióticos, sem prescrição médica. Então, como restringiu essa venda dos antibióticos, a população acabou por recorrer aos anti-inflamatórios, na intenção de que um e outro tenham essa mesma indicação terapêutica. É bom que a gente estava falando sobre a questão da indicação terapêutica dos mesmos, então a população, quando a gente pensa nas indicações dos anti-inflamatórios e nas funções dos anti-inflamatórios no nosso corpo, Então o anti-inflamatório ele vai ter a função, como o nome diz, anti-inflamatória, vai ter uma função analgésica, então vai melhorar a nossa dor, sanar a dor, e também vai ter uma função antitérmica, antipirética. E aí, quando a gente pensa em uma infecção, qualquer infecção, independente do órgão, do sistema, as infecções elas vão gerar para a gente inflamação, dor e também vão gerar febre. Então, o anti-inflamatório vai conseguir melhorar, porém, ele não vai tratar a causa, ele vai tratar somente a sintomatologia, isso não vai adiantar. Então, como foi restringido esse uso dos antibióticos, os anti-inflamatórios passaram a ser muito utilizados para tentar fazer a mesma função. Só como a gente sabe, os anti-inflamatórios vão simplesmente mascarar os sintomas. Ele não vai tratar a causa, ele não vai modificar a doença. E aí os anti-inflamatórios, eles são mundialmente os medicamentos mais utilizados devido à sua atividade de sanar e minimizar os sinais flogísticos, Sinais flogísticos estes, também conhecido muito como sinais cardinais, enfim, as duas nomenclaturas, que vai ser esses 5 aí, que é a dor, o calor, rubor, que vai ser essa vermelhidão, edema, o nosso inchaço, e nos casos mais graves, a perda da função. E como eu havia falado, quando a gente pensa em uma infecção, a infecção pode apresentar esses sinais flogísticos para a gente. Então, o anti-inflamatório ele vai também conseguir agir, porém de maneira superficial. E atualmente, dentre os anti-inflamatórios mais usados na nossa sociedade, tem-se a nimesulida, o ibuprofeno, o paracetamol, diclofenaco. Então, são medicamentos que são de fácil acesso, com um custo muito acessível, então vai ser muito fácil da população se automedicar e principalmente se automedicar de maneira incorreta. E justamente pelos benefícios iniciais deles é que a população, mesmo sem ter a prescrição médica, faz o uso desses medicamentos, e principalmente em curtos intervalos de tempo. Isso também é bem prejudicial, Toma esses medicamentos com intervalos de tempo
que um médico, por exemplo, nunca prescreveria. E os malefícios, né, iniciam a partir dessa conduta errada da automedicação ou mesmo de uma dependência vital de medicamentos como esse. Hoje a gente sabe que tem pacientes que eles são totalmente dependentes de anti-inflamatórios, né? Quando a gente pensa nessas questões, acho que todo mundo deve ter um conhecido, um amigo, até mesmo um paciente na clínica onde vocês trabalham, na estratégia de saúde da família também, que tomam anti-inflamatório, porque se não tomar o anti-inflamatório, não consegue dormir. Assim, é algo que a gente se assusta, né? Ter no anti-inflamatório essa dependência tão constante. Eu quero só abrir uma ressalva aqui nessa questão desse uso dependente do anti-inflamatório, somente quando a gente pensa na medicina paliativa, né, nos nossos cuidados paliativos. Então, por exemplo, os nossos pacientes que estão com alguma doença incurável, né, pacientes que não têm não tem um prognóstico de cura, ele vai estar fazendo sim um uso mais exacerbado de anti-inflamatórios, porque lá nos cuidados paliativos a gente vai ter essa visão mais voltada somente para a sintomatologia, né? Porque infelizmente é quando chega a um ponto onde a gente não consegue mais modificar a doença. Então, como a gente não consegue mais modificar a doença, os anti-inflamatórios acabam sendo uma linha de tratamento muito utilizada. E aí, a gente está falando de anti-inflamatórios. Então, anti-inflamatório, como o nome diz, vai inibir, né, cessar a inflamação. Mas o que é essa inflamação? A inflamação vai ser o nosso corpo reagindo a alguma agressão. Então, toda agressão que tiver no nosso corpo, independente de qual seja essa agressão, o nosso corpo vai reagir. E a reação vai ser com a inflamação. Então, a inflamação, ela não é algo ruim. A inflamação, pelo contrário, quando ela está de maneira controlada, ela é algo bom, porque significa que o nosso corpo ele está reagindo. Porém, essa inflamação que se exagera, que se exacerba, não é interessante. Somente nesses casos a gente vai entrar com medicamento e também o medicamento ele tem que ser principalmente para causa, né? A gente vai tratar a sintomatologia somente lá, como eu falei, na medicina paliativa. Mas em outros agravos, a gente sempre tem que tratar a causa. Então, a inflamação ela vai acontecer no nosso corpo por esses mediadores químicos, né? Esses mediadores químicos da inflamação que são derivados das células. E dentre as células capazes de produzir e liberar diferentes mediadores químicos no local da inflamação, estão os macrófagos teciduais, os mastócitos, as células endoteliais e os leucócitos recrutados da corrente sanguínea em direção ao sítio da inflamação. E esse grupo de medicamentos químicos, né, de mediadores químicos, vai incluir para a gente as aminas vasoativas, que a gente tem as histaminas, serotonina, as citocinas, que a gente vai ter dentro dessas citocinas o fator de necrose tumoral, a interleucina 1, as quimiocinas, as espécies reativas do oxigênio, o óxido nítrico e as enzimas lisossômicas dos leucócitos, os neuropeptídeos e os metabólitos do ácido araquidônico. E esses metabólitos do ácido araquidônico vai ser o nosso foco hoje, porque é exatamente aí na síntese, lá em uma das sínteses desse ácido araquidônico, onde os anti-inflamatórios vão agir. Então, do ácido araquidônico vai derivar para a gente os leucotrienos e as lipoxinas, né, voltando um pouco, né, o ácido araquidônico ele vai ter duas vias. Uma das vias vai liberar para a gente os leucotrienos e as lipoxinas, e a outra via vai liberar para a gente as prostaglandinas e o tromboxano, consecutivamente. Então, essa linha das lipoxinas e dos leucotrienos, esse a gente não vai entrar hoje, porque o anti-inflamatório não vai agir aí. O anti-inflamatório ele vai agir exatamente lá na síntese das prostaglandinas. Ele vai inibir essa síntese. Então, os metabólitos do ácido araquidônico, eles podem mediar praticamente cada etapa do nosso processo inflamatório agudo. E as principais fontes de metabólitos de ácido araquidônico na inflamação são os leucócitos, os mastócitos, as células endoteliais e as plaquetas, como a gente acabou de falar.
Então, agora, só para a gente elucidar um pouco melhor essa questão da síntese das prostaglandinas. Então, a síntese das prostaglandinas, ela vai ser derivada lá do ácido araquidônico, né? Então, o ácido araquidônico, ele vai sintetizar para a gente em duas vias diferentes, que vai ser a via dos leucotrienos e da lipoxina, né? Que é que a gente chama a via da lipooxigenase. Essa via a gente não vai entrar nela hoje. Mas a via da ciclooxigenase, que é o que vai derivar para a gente as prostaglandinas e as prostaciclinas, e depois, posteriormente, o tromboxano, vai ser onde a gente tem maior interesse, porque é onde os anti-inflamatórios vão agir. Bom, então, as prostaglandinas, ela vai ter para a gente, ela vai se subdividir, né, em ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, e as prostaglandinas, elas vão ter efeitos fisiológicos, né, constitutivos, protetores, como preferirem essas questões de nomenclatura, no nosso corpo, né? Ela não está lá à toa. Como eu falei, a inflamação controlada, ela é muito importante. Então, é importante tanto nessa questão de ter essa inflamação controlada, mas ele também vai ser importante porque ele tem efeitos protetores no nosso corpo. Então, vai ter esses efeitos fisiológicos, constitutivos, tanto na mucosa duodenal e na questão plaquetária, principalmente a questão plaquetária está mais envolvida com o tromboxano, mas quando a gente inibe prostaglandina, consequentemente inibe também o tromboxano, e aí ela também vai ter algumas ações inflamatórias no nosso corpo. Então, como eu já falei, a prostaglandina ela está intimamente ligada com os processos inflamatórios. Então, ela vai ter essa reação inflamatória, mas também vai ser constitutiva e fisiológica lá na nossa fisiologia renal, do sistema nervoso central também e do nosso endotélio. Então, as ações fisiológicas das prostaglandinas, né, vão incluir essas questões da mucosa duodenal, da nossa mucosa gástrica, né, então vai estar intimamente ligada com a produção do muco. Então, vai reduzir o HCl, né, o nosso ácido clorídrico, né, esse ácido produzido lá no estômago, que, como o nome diz, né, é um ácido. Então, ele vai reduzir esse ácido, porque esse ácido, de maneira exacerbada, ele vai gerar problemas gástricos, como, por exemplo, uma úlcera péptica, e também vai ajudar com a vasodilatação. Nos rins tem um efeito muito, muito importante, que vai aumentar esse fluxo sanguíneo renal, então vai ter uma perfusão melhor a nível renal, e a gente sabe que os nossos órgãos, né, o rim é um órgão que trabalha muito, né, uma quantidade gigantesca de sangue passando por ele o tempo todo, e ele precisa desse aporte volêmico bem considerável para que ele também trabalhe de maneira adequada, e ele vai também estar ligado às prostaglandinas com a eliminação de sódio. Então, quando eu tenho uma eliminação de sódio satisfatória, consequentemente, vou ter uma eliminação de lípidos satisfatória. Então, a retenção de líquido, ela nunca vai ter uma ação, nunca vai ser interessante para o nosso corpo, né? Então, quando eu estou retendo líquido, os índices de pressão arterial irão ficar aumentados. Então, o fato de ter essa eliminação de sódio vai ajudar bastante. Então, como eu estava falando na questão renal, as prostaglandinas elas vão exercer essas funções nos rins e estão envolvidas com essa homeostase de sódio e de água, né? Então, com esse equilíbrio do sódio e da água no nosso corpo, na liberação da renina, na circulação regional, no balanço do potássio, isso também é bem importante. Depois, mais na frente, a gente fala um pouco melhor sobre as consequências de uma hipercalemia, e também vai estar regulando essa questão do tônus vascular local, vai preservar toda essa homeostase renal, esse afluxo adequado de sangue para a região renal, vai dilatar os vasos, diminuindo a resistência vascular renal, que aumenta a perfusão dos órgãos e ocasiona uma redistribuição do fluxo sanguíneo renal mais adequada. As prostaglandinas, como a gente falou na questão estomacal, vai inibir essa secreção ácida do estômago, né, o nosso HCl, né, o ácido clorídrico, aumentando o fluxo sanguíneo na mucosa gástrica e promovendo a secreção de um mucocitoprotetor. Então é importante, além dela diminuir o ácido, ela vai fazer esse muco que vai proteger, prevenindo, como eu falei, principalmente as nossas úlceras pépticas. O tromboxano A2, como eu já falei, se inibe prostaglandina, também
vai inibir tromboxano, né, e o tromboxano ele vai promover um efeito antitrombótico. Vai aumentar a vasodilatação e redução da agregação plaquetária. E as ações patológicas das prostaglandinas, como já foi falado também, elas estão intimamente relacionadas com o processo inflamatório. Então, vai gerar para a gente dor, que vai ter essa irritação das fibras nervosas locais, redução do limiar de ativação dos nociceptores, também vai estar relacionado com a inflamação, principalmente a PGE2 e a PGI2, com o fluxo sanguíneo, vai aumentar esse fluxo sanguíneo, vai ter uma permeabilidade vascular maior e vai ter maior infiltração leucocitária. Então, se tem maior infiltração leucocitária, os efeitos da inflamação vão ser mais exagerados e também vai ter para a gente uma hipertermia, uma febre, por ação do hipotálamo, né? O hipotálamo, que é a região do nosso corpo onde vai regular a nossa temperatura. E aí a gente tem dois tipos de anti-inflamatórios. A gente vai ter os anti-inflamatórios esteroides ou esteroidais, como preferirem, e vamos ter, esses anti-inflamatórios esteroides são os nossos corticoides, e os anti-inflamatórios não esteroides ou não esteroidais, que são os nossos tão conhecidos AINES. E aí, como vão agir esses anti-inflamatórios não esteroides no nosso corpo? Então, como o nome já diz, ele vai inibir a inflamação. E ele vai inibir essa inflamação através da inibição das prostaglandinas. Então, inibindo prostaglandina também vai inibir a inflamação. E existem mais de 50 diferentes anti-inflamatórios no mercado, porém nenhum deles ainda é considerado o ideal, devido ao grande número de efeitos colaterais que eles ocasionam, né? Então, vai ocasionar para a gente efeitos efeitos gastrointestinais, né? Então, como eu falei, se ele promove aquele muco que protege o estômago, ele diminui a síntese do HCl. Então, se eu inibo a prostaglandina, eu vou ocasionar esses efeitos nessa mucosa gastrointestinal. Vamos ter os efeitos renais adversos, efeitos cardiovasculares, né, trombóticos e cerebrovasculares pela inibição do tromboxano consecutivamente, riscos gestacionais e fetais, e também vamos ter distúrbios hepáticos. Então agora vamos falar um pouco melhor desses riscos que esse uso indiscriminado do anti-inflamatório vai causar. Então, através do uso deles, vai inibir a síntese das prostaglandinas, que tem esse efeito citoprotetor na mucosa gástrica, né? Então, ao inibir essa síntese, acarreta ao estômago essa maior sensibilidade às lesões. Então, a gente vai ter como consequência disso, como eu coloquei aí na imagem, essas úlceras pépticas, né? Que vai gerar muita dor no paciente e muitos transtornos consecutivos. Vamos ter também os riscos cardiovasculares e trombóticos e cerebrovasculares relacionados com a inibição do tromboxano. Então, vai aumentar todos esses eventos trombóticos cardiovasculares e também, quando a gente pensa nessas questões de trombóticas, né, então pode começar numa artéria periférica e um trombo desse, como está aí na imagem, que se solta, ele pode ir parar em várias regiões do nosso corpo, né? Então, se ele for, por exemplo, para nossa artéria coronária, né? Ou então para algum de seus ramos, ter um infarto agudo do miocárdio. Se for para a região cerebral, né? Pode ter aí um acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, por exemplo. Também a nível pulmonar, obstrução. Então, é bem complicado essas questões. Então, imagina, a pessoa que já teve um acidente vascular encefálico, está com os níveis, já está com uma coagulação inadequada, já tem esse risco de trombose, e aí ele faz esse uso exagerado de anti-inflamatórios, vai piorar muito essa questão, e também ele vai aumentar, né, de 5 a 6 milímetros de mercúrio a pressão arterial dos pacientes. Quando a gente for falar da parte renal, vocês vão entender um pouco melhor o porquê dos anti-inflamatórios aumentarem essa pressão arterial. Então, de novo, um paciente que já é hipertenso e ele faz esse uso indiscriminado de anti-inflamatórios, a pressão dele vai aumentar de 5 a 6 milímetros de mercúrio, que não é pouco, né? Pelo contrário, é bastante. E aí ele vai modificar, né, todo o tratamento desse paciente. Ele vai ter que tomar
um medicamento para o controle dessa pressão arterial, né, um antihipertensivo mais forte para tentar controlar, então ele vai virando aquela polifarmácia constante. E aí agora nos riscos renais. Então lá o espectro de nefrotoxicidade dos anti-inflamatórios não esteroides vai ser bem grande, né? Então só relembrando, as prostaglandinas, ela vai ter esse efeito protetor nos rins, melhorando a sua perfusão, então vai deixar um afluxo sanguíneo renal mais satisfatório e também vai auxiliar com a excreção do sódio. Então, quando eu inibo a prostaglandina, eu posso ter uma necrose tubular aguda, né, porque eu vou levar a uma hipoperfusão renal. Então, vai chegar pouco sangue nesse órgão e com pouco sangue ele também não vai trabalhar de maneira adequada. E quando a gente pensa numa hipoperfusão renal, a gente lembra lá das insuficiências renais. Então, as nossas insuficiências renais, elas podem ser tanto do tipo pré-renal, do tipo renal e do tipo pós-renal. E uma insuficiência renal do tipo pré-renal, ela é justamente por isso, por hipoperfusão renal. Então, essa necrose, nefrite intersticial aguda, glomerulonefrite membranosa. A glomerulonefrite também é bem importante, porque quando a gente pensa, de novo, na insuficiência renal, só que agora do tipo renal, que é a do tipo intrínseca, uma das principais causas desse tipo de insuficiência renal é por glomerulonefrite, síndrome nefrótica por doença de lesão mínima, necrose da papila renal, insuficiência renal crônica, retenção hidrossalina, então se está retendo mais sódio, consequentemente também vai reter mais líquido e isso vai fazer com que a nossa pressão arterial se eleve, porque a nossa pressão arterial ela também está intimamente ligada com a quantidade de líquidos fluindo no nosso corpo. Então, essa hipertensão arterial sistêmica, né, pós essa retenção hidrossalina, hipercalemia também é bem importante, então esse excesso de potássio na corrente sanguínea vai levar para a gente desde efeitos mais brandos, como náuseas, vômitos, até efeitos cardiovasculares, né? Então vai alterar eletrocardiograma e em casos mais graves pode levar até mesmo uma parada cardiorrespiratória e o hipoaldosteronismo hiperreninêmico. Isso aí é quando a gente lembra lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai fazer esse controle da pressão arterial. Então, quando a nossa pressão arterial cai a níveis, às vezes até extremos, o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele vai agir para elevar a pressão arterial. Então, vai ter esse distúrbio no nível desse sistema. Os riscos gestacionais e fetais vão incluir para a gente que após a 30ª semana de gestação, temos um risco de fechamento prematuro do ducto arterial, né, lá do nosso feto, e diminuição também do líquido amniótico. Então, quando vai diminuindo esse líquido amniótico, o risco de um parto prematuro é muito grande. E se o uso dos anti-inflamatórios se fizer após essa 30ª semana, deve-se monitorar a circulação fetal, e é muito importante a gente monitorar aqui os BCFs, né, então tem que observar esses batimentos cardiofetais, que sempre vai estar ali pra gente entre 120 e 160, então não é interessante que ele fique abaixo disso. O líquido amniótico, né, por ultrassonografia, então a criança, antes dela nascer, ela precisa estar com uma quantidade de líquido amniótico satisfatória para que ela não tenha risco de hipóxia, por exemplo, cerca de 1 a 2 vezes por semana. E aí, então, os anti-inflamatórios são muito usados, mas eles são muito necessários, né? Quando a gente pensa anti-inflamatório, a gente usa para quase tudo. Mas só que a gente tem que buscar maneiras de minimizar o uso desses anti-inflamatórios. Porque, como eu acabei de mostrar, a gente tem inúmeros problemas que podem ser acarretados por esse uso indiscriminado. Então, acho que a primeira coisa para minimizar é fazer o uso de maneira correta, fazer o uso somente quando for estritamente necessário e também fazer esse uso com a dose correta, que é muito importante. E associar isso com a implementação de terapias não medicamentosas, esses cuidados, né, com a saúde.
Eu sempre falo muito nessas questões, né? Existe tratamento a nível medicamentoso, ele não anda sem os tratamentos não medicamentosos, não tem como. E tem como eu fazer terapia não medicamentosa sem o medicamento, né? Sem ter associação dos dois, mas não tem como eu usar medicamento e não ter cuidados com o meu paciente. E os métodos não farmacológicos de controle da dor, eles poderão ser uma alternativa terapêutica equilibrada, segura, porque aqui a gente não vai ter perigo de doses tóxicas, por exemplo, né, de uma intoxicação, bem tolerada, custo efetiva, né, então aqui se não tem medicamento associado, a gente não vai ter um custo, e em associação com os fármacos pode, para potenciar o seu efeito terapêutico global, reduzir as doses farmacológicas e minimizando os efeitos colaterais adversos. Então, agora voltando um pouco para a nossa equipe de estratégia de saúde da família, que tem uma posição mais do que privilegiada, né? Porque a equipe de estratégia de saúde da família ela tem uma proximidade muito grande com a população, uma proximidade muito grande com o paciente e também tem um tempo de contato muito efetivo com esse paciente. E tendo uma posição importante, né, para promover e intervir no controle de pacientes que estão com dor, por exemplo, visto que a dor ela é um dos principais sintomas que vai levar os nossos pacientes a usar anti-inflamatórios, né? Então, o paciente ele recorre aos anti-inflamatórios principalmente quando ele está com dor. Então, quando a gente trabalha nessa dor de maneira não medicamentosa, vai auxiliar muito para diminuir o uso desse tipo de medicamento. E as intervenções junto à pessoa com dor, ela deve incluir a avaliação, o controle, o ensino, que é muito importante, devendo todas as intervenções serem documentadas. E ao cuidador desse doente, dessa família, não pode se esquecer, ao cuidar, desse doente, não pode se esquecer que cada indivíduo é culturalmente único. Trabalhar com dor não é fácil, porque às vezes a gente tem uma tendência muito grande a subjugar, né, a dor do outro. E somente quem está sentindo a dor pode falar dela. E a gente tem que entender que cada pessoa tem um enfrentamento diferente da dor. Cada pessoa foi criada de uma maneira, tem a visão, tem um certo tipo de visão. Então a gente tem que respeitar isso nos nossos pacientes. E o papel do prestador de cuidados consiste em dar uma resposta à queixa dos doentes sem fazer juízo sobre a sua intensidade e sem projetar os seus próprios valores e comportamentos ao avaliar a atitude dos pacientes. Então, a pessoa ativa e com saúde, no caso o profissional de saúde que está cuidando desse paciente, ele não está na posição mais adequada para julgar o sofrimento dos outros, pois corre o risco de subvalorizar a dor com prejuízo ao doente. Então, quando a gente subvaloriza essa dor, consequentemente eu vou subdiagnosticar e posteriormente subtratar, né? Então, quando eu não valorizo a dor do meu paciente, ele vai sair e falar, esse profissional não quer me ajudar, então eu passo na farmácia, já compro o meu anti-inflamatório e eu mesmo já resolvo o meu problema. Então, às vezes, a culpa dessas automedicações podem até ser nossas, que ao subvalorizar a dor do paciente, induzimos ele a essa prática. A sensibilidade, a empatia, né, ao tentar perceber o que a pessoa está a sentir, são aspectos importantes na abordagem sistemática ao tratamento do doente com dor. E os autorrelatos do doente sobre a dor que ele está sentindo são a chave para o seu controle para ser mais eficaz. Então, eu sempre brinco com a história no sentido de que só quem está calçado sabe aonde o sapato está apertando. Então, somente quem está sentindo dor sabe me dizer qual é essa dor, sabe me dizer localização, sabe me dizer se tem radiação, os fatores que vão predispor essa dor, os fatores que vão minimizar essa dor. Então, é importante, quando a gente aplica uma escala de avaliação da dor no paciente, a gente acreditar no que ele está falando. Então, se eu pergunto para o meu paciente 0 a 10, qual a sua dor? E ele me fala que é 10, então eu vou acreditar no meu paciente. Eu não posso desvalorizar isso. Se ele falar para mim que ela é 7, que ela é 8, eu também tenho que valorizar. É ele que sabe a intensidade da dor dele, até porque cada um
consegue lidar tanto emocionalmente quanto fisicamente com essas questões relacionadas à dor. E também quando a gente pensa nas questões dos idosos, né, idosos é diferente, né, quando a gente pensa nele, porque idoso ele tem o limiar de dor diminuído. Então, mesmo aquele idoso que fala para mim que ele está com uma dor 5, 6, eu tenho que continuar investigando, porque o limiar de dor dele é diminuído. E a evolução do tratamento para a dor depende de respostas individuais e da relação do paciente com a sua própria dor. Então, a gente precisa desse paciente participante no seu cuidado, né? O paciente ele não deve ficar lá inerte, somente esperando o que nós, enquanto profissionais, iremos fazer. Não, ele tem que estar interligado, ligado com esse cuidado. Então, a educação do doente ela está recomendada como primeiro passo na gestão da dor proveniente a qualquer intervenção, farmacológica ou não, e tem como objetivo fornecer ferramentas para a autogestão da dor, limitação do prejuízo e memória das expectativas de autoeficácia nas atividades de vida diária. Então, como eu vinha falando, é muito importante o paciente estar no controle da situação, né? Ele não está inerte, simplesmente obedecendo ordens. Ele tem que saber da doença dele, ele tem que dar a opinião dele, ele tem que estar relacionado com esse cuidado. E os programas de educação, eles consistem no ensino dessa patologia, né? Então a gente tem que falar sobre o diagnóstico, qual a patologia que ele tem, o que está gerando aquilo, o que está gerando aquela dor, é uma infecção, foi um trauma, por que ele está tendo essa inflamação, dessa inflamação ele está tendo uma dor. Então ele tem que saber também o curso da doença, o prognóstico geral, individual, daqui tanto tempo, se o senhor fizer o tratamento certinho, vai melhorar, ou não, vai demorar um pouco, o seu prognóstico ele é um pouco mais demorado, a gente tem que trabalhar em outras coisas. O paciente ele tem que saber o que está acontecendo com ele tem que saber quais são as medidas que estão sendo tomadas, ele tem que estar por dentro de tudo. Ele tem que saber também os objetivos do tratamento. O tratamento ele tem como objetivo, por exemplo, tratar a causa, é uma doença tratável. Então, a gente vai deixar de lado essas questões sintomáticas e vamos lá no X da questão, né? Vamos lá na causa. Ou então, é um paciente que ele entrou para cuidados paliativos e ele é um paciente que ele é consciente. Então, a gente vai explicar também que agora o foco do tratamento dele mudou, né? Cuidados paliativos, eu sempre costumo dizer que é um tratamento que ele vai além da doença, né? Falo em cuidado paliativo, às vezes as pessoas tendem a pensar que é um tipo de cuidado no qual não se vai fazer mais nada, né? Que o paciente vai ficar ali esquecidinho e pronto, acabou. Não, é uma coisa muito bonita, é algo onde a gente vai muito além do que a doença. Influências biopsicossociais também, e é importante a gente estar atento às possíveis patologias concorrentes, como é o caso da depressão. Quando a gente pensa, por exemplo, nos idosos, os idosos estão na linha de frente para a depressão por questões de dores crônicas. Então, o idoso que convive ali com uma dor crônica, ele vai ficando muito introspectivo, ele vai ficando mais reservado, se isola da sociedade e pode acabar tendo uma depressão associada. E o seu principal objetivo, né, o encorajamento de pessoas com patologias crônicas a desempenharem um papel ativo no controle álgico, de modo a complementar o tratamento médico e melhorar os resultados, né? Então, em momento algum, falando que a gente vai retirar totalmente os medicamentos, mas complementar, fazer com que esse uso de medicamentos ele não seja em doses tão elevadas, porque em doses muito elevadas vai gerar para a gente muitos efeitos colaterais. Então, algumas medidas não farmacológicas para o tratamento, por exemplo, de dores, né, causadas por inflamações, infecções, enfim. A gente já falou dessa questão da educação, que é a primeira linha de tratamento, a educação. O paciente ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que nos ajudar nisso. E agora a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que corresponde a uma intervenção de autorregulação estruturada
com a finalidade de ensinar um conjunto de estratégias cognitivas e comportamentais, né? Então, essas questões cognitivas, a gente vai falar já já da imaginação guiada, que é bem interessante, ajuda bastante. Comportamentais, então, realizar atividades físicas, exercícios, de modo a melhorar a cooperação, a funcionalidade e reduzir a dor nas patologias crônicas. Como eu ia falando, da imaginação guiada, ela é uma intervenção com o objetivo de substituir padrões de pensamentos negativos por padrões de pensamentos dirigidos à redução da dor e aumento da mobilidade. Redução do peso, né, ela é especialmente recomendada. Então, por exemplo, pacientes que têm uma artrite. Então, pacientes que têm artrite, ele vai conviver com uma dor muito forte e uma dor crônica. E ele também vai fazer um uso muito alto de anti-inflamatórios, né? Uma das linhas de tratamento para artrite, por exemplo, vai ser o uso de anti-inflamatório devido à dor e à inflamação local. Então, quando eu reduzo o peso do meu paciente, vai também reduzir o impacto sobre essas articulações que já estão doentes, que já estão sofridas, e isso vai ajudar com a melhora da inflamação, com a melhora da dor, levando esse paciente a usar menos os anti-inflamatórios. A acupuntura também é muito aceita, né? Então a colocação dessas agulhas em geralmente pontos de energia, né? No paciente também vai ajudar bastante. A termoterapia é bem recomendada também, né? Que vai ser essa aplicação de calor ou frio nos locais onde está tendo essa inflamação, onde está tendo a dor, com esses objetivos terapêuticos. Então, alguns efeitos terapêuticos obtidos com a aplicação do calor. Então, o calor ele vai promover uma vasodilatação e, através do aumento desse fluxo sanguíneo na área afetada, vai ter uma melhor distribuição dos nutrientes e vai ter a remoção de detritos e diminui também a congestão venosa nos tecidos afetados, reduz a viscosidade sanguínea e tensão muscular, melhorando a distribuição dos leucócitos e também dos antibióticos, caso o paciente esteja fazendo uso no local afetado, e vai produzir um relaxamento muscular e vai reduzir a dor provocada pelos espasmos e pela rigidez. Só que é importante a gente fazer agora algumas ressalvas sobre essa questão do uso do calor, porque ele tem que ser usado também da maneira correta, né? Porque esse calor ele pode ser aplicado sobre o local com a dor, com a inflamação, através de sacos com água quente, compressas ou toalhas umedecidas, ou então pela imersão em temperatura entre 40 e 45 graus durante 20 a 30 minutos. Ao longo do dia é importante não exceder demais o tempo, né, porque senão a gente vai ter risco de queimaduras locais. Não deve ser aplicado caso exista alguma infecção. Então, como eu mostrei aqui atrás, a gente vai ter uma vasodilatação. Então, tudo que tiver que chegar naquela região vai chegar com muito mais facilidade. A gente vai facilitar a chegada de nutrientes, de mediadores químicos da inflamação, enfim, a gente vai facilitar tudo isso naquele local. Então, se o paciente ele está com uma infecção que ainda não iniciou o tratamento para reduzir essa carga bacteriana no corpo da pessoa, eu vou favorecer a infecção. Também não deve ser utilizado quando tem hemorragia ativa, e isso também é bem preconizado nas questões de tumores neoplásicos, né? Porque também traumatismos agudos e na insuficiência vascular. Então, quando eu estou tendo um tumor, quando a gente pensa em tumores neoplásicos, significa que está tendo um crescimento anormal, uma diferenciação celular exacerbada. Então, se eu promovo maior chegada de nutrientes nesse local, eu vou somente alimentar essa neoplasia. E é importante vigiar a temperatura, colocar protetor, né, uma toalha entre a fonte do calor e a pele, e observar alterações na coloração e no aspecto da pele, não exceder o tempo recomendado, como eu já falei. E agora a aplicação do frio, né, que é a crioterapia.
que vai reduzir a velocidade da condução nervosa. Então, se o calor ele faz vasodilatação, o frio vai fazer uma vasoconstrição. Então, vai diminuir a chegada dos estímulos dolorosos ao sistema nervoso central e também vai aumentar o limiar de dor, o limiar doloroso. E essa atividade vasoconstritora do frio vai facilitar a hemostase, então vai promover essa coagulação local. E os efeitos terapêuticos do frio vai incluir, né, a vasoconstricção, pois ao reduzir o fluxo sanguíneo local previne o edema e atenua essa inflamação, vai servir como um anestésico local, vai ter promoção da redução do metabolismo celular através da diminuição da necessidade de aporte de oxigênio pelas células, vai ter também um aumento da viscosidade sanguínea, que vai promover essa coagulação local nas zonas afetadas. Também vai reduzir a tensão muscular e vai aliviar a dor. E durante a sua aplicação, deve-se colocar também proteção entre a fonte fria e a pele, igual lá na aplicação do calor. Deve vigiar as alterações na coloração e aspectos da pele e ainda não se deve ultrapassar tempos de exposição recomendadas. Então, aqui a gente vai deixar uma exposição até ali 15 minutos no máximo. E recomenda que não se deve aplicar frio sempre que o doente seja portador de doença vascular periférica, porque senão a gente vai piorar essa situação quando ele tem uma insuficiência arterial e alterações na sensibilidade e no nível de consciência. Essas alterações da sensibilidade, elas devem ser observadas também lá na aplicação do calor. Então, os nossos pacientes idosos têm o limiar de dor diminuído e também vai ter essa sensibilidade diminuída. Então, está lá numa água extremamente quente, com um calor exagerado, então já está há muito tempo sendo exposto a essa crioterapia e ele ainda não está sentindo nada. Outro grupo de risco para essas questões os nossos pacientes diabéticos, que eles perdem muito a sensibilidade, principalmente nas periferias. Então, é importante a gente observar bastante esses pacientes quando eles fazem uso desse tipo de terapia não farmacológica para o tratamento da dor. Os exercícios físicos neles também vão ser eficazes, pois eles promovem alongamento e resistência, combate à rigidez, à debilidade associada com a dor e a inatividade, de modo a promover a recuperação muscular, o alongamento dos tendões, a amplitude dos movimentos, a resistência, o conforto e, nos casos que já teve perda de função, pode melhorar essa perda, né, e até aumentar a função, permite reduzir a atrofia, a desmineralização. Então, por exemplo, quando a gente pensa em ossos desmineralizados, a gente lembra da osteoporose, né? A osteoporose, ela vai levar os ossos a perderem os minerais. Então, a perda desses minerais ósseos não vai levar à dor, mas ossos que ficaram com perda de mineral, porque são os nossos minerais, no caso, principalmente ali, a hidroxiapatita, né, que vai ser formada pelo cálcio com o fosfato. Então, a gente vai ter o fosfato de cálcio e, posteriormente, a hidroxiapatita, que vai ser responsável por deixar os nossos ossos duros. Então, se eu perco esses minerais dos meus ossos, o risco de queda fica gigantesco. Então, com uma queda, o risco de fratura, então, com uma fratura, vai vir associado inflamação, dor e aí mais anti-inflamatórios sendo utilizados. A dor, ela aumenta a imobilidade, né, e a contração muscular, tornando-se um ciclo vicioso. Então, o paciente que já está com dor, ele deixa de se exercitar e essa dor aumenta e ele deixa de se exercitar e assim sucessivamente. E o exercício e a atividade física melhoram o humor, melhoram a qualidade de vida, a função intelectual, a capacidade de autocuidado, o padrão de sono e também vai reduzir a ansiedade. Enfim. Então, só para finalizarmos, a decisão de iniciar o tratamento com esses anti-inflamatórios do tipo não esteroides, ela deve ser sempre precedida de avaliação individual do risco cardiovascular. Então, a gente viu lá que vai levar a esse aumento de pressão arterial, considerando cuidadosamente o balanço entre os benefícios e os riscos. E existe a gente se depara com esse grande desconhecimento
de grande parte da população acerca das indicações terapêuticas corretas para a utilização desses produtos, né, com um mínimo de segurança. Então, todo remédio, todo fármaco na dose incorreta e também com os intervalos de tempos incorretos, vai gerar algum risco, né? E os anti-inflamatórios geram todos esses riscos que a gente falou, aqueles riscos renais. Tem de pessoas hoje com uma insuficiência renal acarretada por um uso indiscriminado de anti-inflamatórios, está sendo bastante no nosso meio, então é importante a gente orientar a população quanto a isso, né? Que os medicamentos dessa classe só devem ser utilizados quando são estritamente necessários. Então, hoje a gente precisa muito de uma necessidade da atuação de profissionais da área da saúde a fim de aumentar o conhecimento da população sobre esses agravos e principalmente a inclusão da atenção farmacêutica dentro do nosso Sistema Único de Saúde, mas não só a atenção farmacêutica, né? Todos os profissionais da área da saúde têm conhecimento suficiente para passar para a população quanto à importância de não se usar indiscriminadamente esse tipo de fármaco, né? Explicar para eles todos esses problemas que podem ser acarretados e trabalhar com os pacientes essas medidas não farmacológicas, né? Medidas não farmacológicas, ela está inteiramente relacionada com a equipe multiprofissional. Então, é hora da equipe multiprofissional trabalhar com esses pacientes para minimizar o uso dos fármacos. Bom, essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigada pela atenção de todos. Esse aí é o meu e-mail, caso tiver alguma dúvida, alguma sugestão, podem ficar à vontade.